Eu supunha que você, como catarinense, torcesse pelo Avaí, pelo Figueirense, sei lá, talvez pela Chapecoense, mas estou vendo atrás de você o símbolo do Corinthians. Estou vendo um São Jorge ali. Isto é uma homenagem ao glorioso Esporte Clube Corinthians Paulista ou não se trata disso? Não se trata disso, querida. Esse é uma outra coisa que me orgulha muito, é o troféu Audálio Dantas, que eu recebi em 2023 com os colegas jornalistas, que é um troféu de coragem, indignação, esperança, que faz uma homenagem ao Audálio, esse grande repórter que nós tivemos, que já nos deixou, e que é organizado pela Oboré, né, de quem eu tenho também parte da minha formação. Eu fui repórter do Futuro da Oboré em 2009. Olha só. E Sérgio Gomes. Sérgio Gomes. E se você olhar, o São Jorge está com o microfone na mão, entendeu? Eu sei. Então... Eu, de alguma maneira, participei com ele da criação desse prêmio, e para quem não sabe, quando a Juliana faz referência, veja como as coisas todas se entrelaçam, em Audálio Dantas, que foi um extraordinário repórter, que descobriu Carolina de Jesus, mas era o presidente do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo quando Vladimir Herzog foi assassinado, e foi um dos mentores, organizadores do famoso ato ecumênico na Catedral da Sé, aqui em São Paulo, que começa a botar fim à ditadura. Quando, com a cidade sitiada, 8.000 pessoas foram à Catedral da Sé assistir um ato ecumênico celebrado por Dom Paulo Evaristo Arnes, pelo reverendo Jaime Wright e pelo rabino Henri Sobel, com Audálio Dantas fazendo o discurso de abertura do ato ecumênico. Então, tudo isso está ligado a isso que a Juliana dizia sobre a questão da lei da anistia, que como não puniu aqueles que fizeram o golpe de 64 e que redundou na morte de Vladimir Herzog e de Manuel Fiel Filho, de mortos e desaparecidos mais de 400, é que a questão é cada vez mais atual. E o livro da Juliana e o filme de Walter Salles ajudam, sem dúvida nenhuma, a que essa discussão seja reaberta, seja colocada. Me conta uma coisa, Ju. No processo de investigação da sua tese e do seu livro, você viveu sobressaltos, não, com a Tigrada? Você diz pelo do Rubens Paiva? Sim. Eu diria que naquele momento, engraçado, né? A sensação que eu tenho é que a gente regrediu nesse aspecto, sabe? Eu me sentia menos insegura para trabalhar naquela época, há 10 anos atrás, do que me sinto hoje nesse Brasil. Inclusive, aproveito para lembrar que ontem a gente até deu essas matérias no ICL. O relator da ONU para a Memória, Verdade e Justiça está fazendo uma visita ao Brasil, né? Está terminando a visita dele, acho que hoje, se não me engano, o Bernardo Haim. Ele não pôde entrar no prédio do DOPS, no Rio de Janeiro, no antigo prédio que está fechado. E quando ele foi fazer a visita no quartel que era do DOI-CODE, ele tinha convidado um ex-preso político que conhecia o local justamente para apresentar o local para ele. Isso foi mediado pelo Ministério de Direitos Humanos. Quando eles chegaram no quartel, no sábado passado, o ex-preso político, que é o Newton Leão, que é um engenheiro, foi impedido de entrar. O relator teve que entrar sozinho. E, Juca, quando a Comissão Nacional da Verdade fez esse trabalho, em 2013, 2014, não só o Newton entrou, como outros presos políticos, ex-presos políticos entraram. O que dá um pouco a temperatura sobre a nossa situação, né? Como a gente retrocedeu aos militares. Inclusive dentro Quer dizer, você está do querendo me dizer resistência. Você está querendo me dizer que você sofreu muito mais pressão para fazer o livro sobre Jair Bolsonaro do que o livro sobre a morte de Rubens Paiva? Sem dúvida. Eu nunca sofri ameaça de morte para fazer o livro do Rubens Paiva, mas eu
tive que fazer a primeira denúncia criminal na minha vida por ameaçarem a minha vida, e ela foi feita em função de uma ameaça sofrida pelo advogado do ex-presidente da República, né? E não foi o único, a única situação que eu vivi, né? É uma situação, inclusive, que nos últimos 6, 7 anos ela é permanente contra mim, contra as minhas colegas jornalistas. Eu tô longe, inclusive, de ser a única mulher jornalista no Brasil que sofre esse tipo de coisa. Antes de mim, e ainda vive essa situação, a nossa querida Patrícia Campos Melo, uma das minhas queridas amigas também, a Constança Rezende, a Marina Dias, a Vera Magalhães, a Daniela Lima. Essa situação ela é permanente. Todas as mulheres que ousarem investigar, trabalhar os crimes que envolvem a família Bolsonaro, de algum jeito serão alvo dessas pessoas. Então, acho que não tenho nem como não fazer essa diferença, sabe? Eu acho que naquela época da produção do livro, onde eu estava mais focada na investigação do caso do Rubens Paiva, os desafios eram outros. Eu acho que aconteceu, né? O Malhães foi assassinado no meio das investigações. Isso foi uma situação que levou a um outro tipo de apuração, né? Quer dizer, a gente estava investigando o esclarecimento do caso do Rubens Paiva. Aí uma das principais testemunhas, um dos envolvidos no caso, é assassinado. A polícia investigou, mas eu também fiz a minha própria investigação, inclusive em alguns momentos dividindo essa parceria com o querido Chico Otávio, que é um parceiro de inúmeras matérias. E até que a gente soube, né, realmente, olha, não tem relação direta com o caso do Rubens Paiva. Mas o Malhães colecionou uma série de inimigos por ter se envolvido com crime organizado na Baixada Fluminense. Então, tinha muita gente interessada em matar ele, né? Quem matou ele realmente foram as pessoas que assaltaram a casa, mas aconteceu naquele contexto, né? De tudo aquilo vindo à tona. Então, foi uma coisa que foi bastante triste, né? Eu acho assim, foi difícil de lidar com a família do Malhães também, em função do crime. Independente de quem ele era e o que ele fez, ele tinha filhos, né? Uma esposa. Então, essa situação como pessoa, como ser humano, não tem como você ignorar. Triste e assustadora, né? Assustadora. É assustador. Assim, a situação da Baixada Fluminense, ela só piorou. Inclusive, os lugares em que eu frequentava para poder fazer as entrevistas com Malhães hoje são lugares muito mais difíceis de frequentar. Não vou te dizer que é impossível ir a alguns desses lugares, mas é bem mais inseguro. Eu não tinha medo de ir a determinados lugares naquela época, hoje eu tenho. O crime organizado avançou no Rio de um jeito muito brutal. E agora é bem mais problemático transitar por certos locais, sobretudo da Baixada, que antes não era. Mas a diferença da violência para nós jornalistas também, sabe, Juca, que eu acho que é um ponto central dessa conversa, é que naquela época ali, 2014, e até pouco tempo atrás, o que a gente via no Brasil era uma violência contra jornalistas que é muito grave, e que ela, sobretudo, é dramática e ameaça a vida de jornalistas no interior do Brasil. Muitos jornalistas são assassinados no interior do Brasil, em regiões de fronteira, em cidades pequenas, mas não era comum ver colegas da dita grande imprensa serem ameaçados, do modo como passamos a ser ameaçados, inclusive pelo alto escalão da República. Da maneira como se deu a partir do governo Bolsonaro. E mulheres, essa é uma outra característica, né? Eles são machistas, então eles não fazem o mesmo tipo de perseguição aos homens como eles fazem às mulheres. Não sei se achando que a gente iria se intimidar com isso, recuar, não vi nenhuma das colegas recuar, eles nos dão algum trabalho a mais na medida em que te custa tempo, né, processar essas pessoas, te custa energia, incomoda a sua família bastante, não é pouco, né?
Mas eu diria que, falando pela minha, né, a minha família mesmo é muito rocha nisso. Então, em nenhum momento eles sequer me disseram para deixar de fazer o trabalho que eu estava fazendo.